Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar, aqui na tela da NTV. Você que sintoniza a partir de agora na sua casa, na sua televisão, através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, no nosso site, no aplicativo YouTube, através das redes sociais. Participe com a gente, o Mais Saúde de hoje está pra lá de especial, trazendo assuntos importantes. A gente recebe, já apresenta no início do programa, o nosso convidado está aqui para um bate-papo super bacana, trazendo informação e qualidade de vida para você aí do outro lado, o pneumologista, o Dr. Giovanni Roncalli. Seja bem-vindo, Dr. Giovanni, mais uma vez aqui ao Mais Saúde. Boa noite, David. Boa noite, amigos da NTV. É sempre um prazer, uma honra estar aqui nessa emissora tão querida pela cidade. Muito bem, a gente vai falar sobre doenças pulmonares de modo geral. Você aí do outro lado, participa com a gente através do WhatsApp que está aí, ó, na sua tela, é o 999 47 45 15. Mande a sua pergunta, fique à vontade. Na segunda parte do nosso programa, a gente fala sobre saúde mental. É sempre muito importante a gente abordar esse tema, só que agora a gente vai falar no âmbito profissional, no seu ambiente de trabalho. Como é que está o seu esgotamento? Você está satisfeito? Está se dando bem? Lidando bem aí com seus colegas de trabalho? O que você deve melhorar? É isso e muito mais. A gente bate um papo com a Chayene Araújo, que é psicóloga e também especialista em gestão de pessoas. Para o nosso primeiro bate-papo, o pneumologista Dr. Giovanni Roncalli responde a sua pergunta. Lembrando que a partir de agora o nosso consultório está aberto e aqui a consulta é grátis. Doutor, nessa época fria, essa época de inverno do ano, as doenças pulmonares são mais corriqueiras? Aumentam? Exatamente. Não só a questão do frio, né, das baixas temperaturas, mas também a baixa umidade do ar. O tempo seco é um vilão dessa época e desencadeia crises, especialmente nas pessoas que são alérgicas, né? Os alérgicos são os que mais sofrem nessa época do ano. As doenças de mecanismo alérgico, bronquite alérgica, a asma, a rinite alérgica. As famosas IT. Isso, sinusite, todas essas. Todas essas pioram muito nessa época do ano, né? Em função do tempo seco e também com o frio, ocorre uma disseminação maior dos vírus respiratórios sazonais, né? Presentes nessa época do ano. Todos nós lembramos aí, aprendemos, né? A população leiga aprendeu com a pandemia, né? Que se aglomerar em locais fechados, né? E pouco ventilados, pouco arejados, eles são o ambiente propício para poder haver um maior contágio das viroses respiratórias, que são centenas nessa época do ano. Doutor, vou aproveitar então já o viés e o complemento da sua fala. E como que a gente faz para evitar, né, principalmente para quem sofre, e eu vou falar, eu tenho rinite, e quando ataca é complicado. Você de casa que sofre com rinite também, aquela coceirinha ali no nariz, espirrando, né? Tem que tomar aquele comprimidinho. Como é que faz pra gente evitar essas doenças pulmonares? Não só a rinite, mas as doenças de modo geral. São várias medidas que podem ser usadas, né? Nós temos as preventivas e depois as terapêuticas. Entre as preventivas, começa com uma boa hidratação, né? Como eu estou dizendo que a baixa umidade é prejudicial para a via aérea, a pessoa está tomando muito líquido, é fundamental nessa época do ano. Na época do calor, as pessoas naturalmente se lembram de aumentar a ingesta de líquidos. E nessa época da seca, não. Mais frio, às vezes, principalmente os idosos, as crianças não se lembram. E aí a via aérea sofre, porque o nosso corpo é composto em sua grande maioria de água. E a via aérea precisa estar bem hidratada para que ela possa fazer a limpeza desse aparelho respiratório de uma forma adequada. Então, uma condição de hidratação boa, uma condição de alimentação, né, que inclua aí verduras, frutas,
um hábito de fazer uma atividade física, ainda que leve, mas não pode deixar de ser feita, porque o exercício físico é um exercício para o pulmão. Nós aumentamos os movimentos respiratórios quando nós estamos fazendo atividade física. E esse movimento é muito importante para poder manter a via aérea íntegra, né? E a capacidade do aparelho respiratório de fazer a sua manutenção adequada. Então começa com esses hábitos gerais, vamos dizer assim. O hábito saudável. Não só da questão dos nossos pulmões, mas com vários especialistas que a gente conversa aqui semanalmente no nosso programa falam sobre isso. A água, a hidratação, a boa alimentação e a prática de atividades físicas. Isso é fundamental. É para o coração, para o pulmão, para a mente, para todo o corpo, circulação. As nossas células trabalham todas organizadas em harmonia, né? E para o pulmão não é diferente. Não seria diferente também. Faz parte também dessa parte preventiva a questão de evitar esses lugares aglomerados, especialmente onde a gente sabe que vai ter gente gripada, resfriada, com tosse, contaminando outras pessoas, né? O uso das máscaras é recomendado por quem tem sintomas. Então é uma forma de prevenir, né, e de você ajudar no ambiente do trabalho, né, que vai ser abordado daqui a pouco, né? A pessoa que está tossindo é a pessoa que mais deve tossir, que mais deve usar a máscara, né? A gente viu durante a pandemia, as pessoas às vezes não entendiam isso, mas a prevenção é muito mais na fonte onde se coloca uma máscara, evitando que a fonte de contágio do que uma pessoa que não esteja com sintoma usar a máscara, porque por uma questão física muito fácil de ser entendida, se eu não tenho nada, mas uso a máscara, mas a pessoa que tem a tosse é próximo a mim, o meu rosto, a minha face toda, né, o meu corpo, a minha roupa vai estar coberto por diversos patógenos, né? E eu acabo me contaminando quando toco o rosto. Isso aconteceu na época da Covid, mas acontece com milhares de vírus, né? Nós temos rinovírus da rinite, uma influenza da gripe, um outro vírus que tem crescido muito, que chama vírus sincicial respiratório, especialmente depois da Covid, está tendo a sua epidemiologia muito aumentada, né? E nós temos e é um vírus mais grave, que pode acometer pessoas imunossuprimidas e idosas que não têm a mesma defesa. É um vírus que tem aumentado muito. Todos esses nós usamos esse raciocínio. Se você tem sintoma, a gente não sabe qual vírus é. Primeiro, nem sabemos se é vírus, né? Você deve usar a máscara, muito porque isso é uma medida de prevenção, de cuidado, né, com as pessoas próximas. É importante ouvir de quem conhece, lida com esse tema diariamente lá no consultório, doutor, porque de fato as pessoas depois da pandemia acabaram deixando de lado isso. E não é só por causa do Covid não, como o doutor está explicando aqui, são outras doenças inúmeras respiratórias. Doutor, no mesmo viés do Covid, depois o pós-Covid, os pulmões ficaram mais frágeis, afetados, mais ou menos por aí? Nós tivemos inúmeros casos assim. Uma parte da população, felizmente, se recuperou e o pulmão voltou ao normal como se nunca tivesse tido nada, né? Uma recuperação impressionante de algumas pessoas. Mas uma outra parte dos pacientes, infelizmente as sequelas foram muitas e às vezes com fibroses e diminuição da capacidade pulmonar, né? E aquela recuperação não foi a contento. Ao mesmo tempo, algumas vias aéreas ficaram deformadas, né? E algumas pessoas passaram a ter mais sintomas de via aérea, bronquite pós-Covid, outras pessoas tiveram outras infecções de repetição. Enfim, foi uma diversidade de apresentações muito grande, dependendo do grupo analisado, né? As pessoas que já tinham problemas respiratórios, estatisticamente, apresentaram mais intercorrências e mais complicações. Mas algumas, infelizmente, não tinham nada, né? Nós tivemos um paciente, jogador de futebol, atleta profissional, né, que mudou
mudou a sua vida por completo no pós-Covid, né? Um sobrevivente daquela fase crítica, daquele pesadelo que a gente passou. Muito bem, as perguntas já estão chegando aqui para a gente. Participe através do nosso WhatsApp, que está aí na sua tela. E falando de doenças e efeitos, né, que ficaram pós-Covid, a pneumonia, né? Existe a pneumonia mal curada, doutor? Sim, existe. O que é a pneumonia, né? A pneumonia é uma inflamação do parênquima pulmonar, né? Muitas vezes as pessoas confundem com uma infecção que está no brônquio, que é, na verdade, uma bronquite causada por um vírus, uma bactéria, com uma pneumonia. Ou as pessoas que têm enfisema, né, e às vezes exacerbam por uma infecção, não necessariamente é por uma pneumonia. A pneumonia, a inflamação tem que estar no tecido pulmonar, né, e não nos brônquios. Os brônquios é onde o ar passa para que atinja os pulmões. Mas quando aquela inflamação está no tecido, no parênquima pulmonar, aí sim nós temos uma pneumonia. Essa pneumonia pode ser viral, pode ser bacteriana, né? E muitas vezes ela, com o antibiótico ali, ela cura completamente e não deixa sequela nenhuma para aquele paciente. Em alguns pacientes, especialmente imunossuprimidos, ou que têm alguma condição de comorbidade que possa afetar a parte imunológica, diabetes, por exemplo, essa resposta pode ser mais lenta, né? E aí o processo de cura se alonga um pouco mais, né? Nós chamamos de pneumonia de resolução lenta. Se a pessoa não acompanha, é como se ela ficasse, para o leigo a gente explica, né, mal curada, porque na verdade ela ainda tem uma resolução lenta que ainda não foi atingida. Muitas vezes a pessoa melhora um pouco e interrompe aquele tratamento, né? Isso pode fazer com que a resolução seja alterada e ali fique alguma sequela que a posteriori, né, muito tempo depois, pode trazer algum comprometimento na função pulmonar daquele paciente. E falando de medicamento, doutor, o uso de medicamento, sempre o mesmo medicamento, com o passar do tempo, ele perde o efeito? Isso é mito? É verdade? Então, essa pergunta sua é importantíssima, né? Porque o uso dos antibióticos, especialmente, tem sido muito... sempre foi, né, mas parece que pós-pandemia ainda mais, tem sido muito exagerado diante de algumas condições. Antibiótico é para infecções bacterianas, né? Existem outros antimicrobianos para fungos, para outros agentes patogênicos também, mas as pessoas têm muito mania de usar antibiótico para vírus, né? Que é uma coisa que não funciona, né? Existem algumas drogas específicas que têm uma pequena ação antiviral, mas que clinicamente não tem uma significância, né? E aí é muito importante. É verdade que a complicação mais comum de uma infecção bacteriana, de uma infecção viral, perdão, costuma ser uma infecção bacteriana secundária. Mas isso não justifica usar um antibiótico preventivamente para que isso não ocorra. Porque você acaba selecionando germes resistentes àquele antibiótico. Então, o uso que a gente fala assim, vai usando, perde o efeito, não é isso. Ele não tem mais efeito porque aquele germe que você tratou previamente de uma maneira inadequada, selecionou, né, entre os habitantes daqueles micróbios que estão presentes no seu corpo, os que são resistentes. E eles que começam a se multiplicar. Lá na frente provocam uma infecção. Você usa aquele mesmo antibiótico, mas ele é resistente àquele que você já usou. E aí tem que usar um mais potente. E a gente sabe que hoje, né, o desenvolvimento dos novos fármacos, dos novos antibióticos, não acompanha a evolução da resistência dos micróbios. E isso vai se tornando um problema cada vez mais sério, a ponto de algumas infecções hospitalares, né, serem resistentes a todos os fármacos
conhecidos, né? E a gente ter superbactérias, onde a gente sabe que infelizmente a evolução de um paciente que adquiriu aquela vai ser trágica, porque não há antibiótico suficiente para tratar com eficácia aquela infecção. Ou seja, resumindo também, né, doutor, quando a gente fala de medicamento, eu gosto sempre de falar sobre isso, jamais o automedicamento não é um remédio, né, um medicamento que serviu para mim vai servir para você. Sempre importante a procura do profissional, do especialista. Exato. O médico, né, é quem tem condição de avaliar com critério qual antibiótico deve ser usado. Muitas vezes a gente mesmo tem que trocar. Às vezes por um de um espectro maior, mais potente, mas às vezes até por um outro. Quando a gente consegue fazer um diagnóstico etiológico, né, a gente usa o que a gente chama de descalonamento, que é usar um antibiótico de espectro mais restrito para preservar menor resistência bacteriana naqueles micróbios que vão, volta e meia, acometer, às vezes, aquele mesmo paciente. Muito bem, é isso aí, importante, né? A ajuda, a indicação de um bom profissional. E aqui no Mais Saúde a gente sempre trata e conversa, bate um papo com os melhores profissionais. Vamos para o nosso intervalo então, produção? Rapidinho, daqui a pouquinho o Mais Saúde está de volta aqui na NTV. Estamos de volta com Mais Saúde aqui no 8.1 na sua televisão e através dos nossos canais na internet. A gente volta a bater um papo com o pneumologista, o Dr. Giovanni Roncalli. A gente está falando sobre doenças, né, do pulmão, mas as perguntas estão abertas aí através do nosso WhatsApp, que está aparecendo na sua tela. Doutor, algumas perguntas já estão chegando por aqui e tem aqui do nosso telespectador, está perguntando se asma tem cura. A asma é uma doença que tem controle, né? Nós não falamos em cura da asma, como em muitas outras condições da medicina, né? Como pressão arterial, hipertensão arterial, diabetes e tantas outras, né? Existem alguns pacientes, claro, que às vezes tiveram asma na infância e crescem, a gente sempre nota uma melhora com o crescimento desses pacientes e às vezes a pessoa nunca mais tem asma, né? Então essa pessoa em geral fala, me curei da asma, e de fato isso muitas vezes acontece, mas alguns desses pacientes vêm a ter asma às vezes na velhice, né? Porque aquele gene da asma ele está sempre presente, e se a pessoa sofreu agressões, infecções, ou se foi tabagista, ou se trabalhou em ambiente muito rico em poeira ou exposição a outras condições, fazendas, a pessoa pode vir a ter asma a qualquer momento da vida, né? Então é importante distinguir isso. A asma é uma doença crônica que ela embora possa ter períodos que nós chamamos de remissão, e às vezes a pessoa passa anos sem ter nada, ela pode voltar a se manifestar. Mas é uma doença que, embora não haja uma cura clínica, como uma pneumonia, por exemplo, que nós dissemos no bloco anterior, é uma doença que tem controle e a grande maioria dos pacientes conseguem ter uma vida normal tendo asma. Existe asma de difícil controle, mas esses pacientes já tiveram a sua doença muito melhorada nos últimos anos com o desenvolvimento da medicina. E um desses controles é o uso das famosas bombinhas, e a nossa pergunta é sobre isso, mito ou verdade, doutor Giovanni? As bombinhas faz mal para o coração? Ela quer saber. Essa é uma pergunta muito frequente no nosso consultório, né? Em termos gerais, as bombinhas não fazem qualquer mal para o coração. Existem alguns efeitos colaterais que acontecem em algumas bombinhas, né? Hoje nós temos dezenas de medicamentos em spray ou em pó, né, ou em outras formas de medicações inalatórias que a gente usa para poder obter o controle da asma, né? Cada uma tem a sua indicação. Alguns pacientes com alguns problemas cardíacos, né, alguns tipos de arritmias mais graves, vão usar um outro tipo de bombinha que não aquelas primeiras que foram desenvolvidas lá na década de 70, que essas sim têm mais efeitos
colaterais, dão taquicardia, palpitação, né? Então esses pacientes devem evitar esses fármacos, mas nós temos outros muito mais modernos hoje que podem ser usados com uma eficácia muito maior e os efeitos colaterais quase que inexistentes. Agora, falando de efeito negativo, né, tá explicado sobre as famosas bombinhas que causam malefício para toda a sociedade, e a gente tem que falar sobre isso, doutor, são os cigarros eletrônicos, né? Os fumantes, de modo geral, já devem sofrer, né, com mais doenças pulmonares, mas para quem tapeia usando, né, o famoso pitinho, o pod, enfim, são vários nomes, né? São os famosos cigarros eletrônicos. Esse é um ponto, David, importantíssimo de ser esclarecido, porque a indústria que fabrica tabaco utilizou o cigarro eletrônico no início como uma forma, inclusive, de tratamento para que as pessoas deixassem o tabaco, né? Então, às vezes, você questiona para um paciente, você fuma? E ele diz, não, eu só fumo esses eletrônicos, aqueles outros que fazem mal. Eu não fumo, o paieiro também. Né? Quer dizer, existem muitos mitos a respeito desses cigarros que têm que ser esclarecidos, né? Os cigarros eletrônicos, eles são extremamente nocivos. Inclusive, a gente não sabe, na grande maioria deles, nem a composição que eles têm, né? Há poucos dias atrás, nós tivemos o dissabor de atender uma paciente jovem com uma lesão, né, no pulmão, não tão grave, mas também não era leve, causada por cigarro eletrônico, né? Ela estava hoje é uma doença descrita com o nome de EVALI, né? Que é a sigla em inglês para lesão pulmonar associada ao cigarro eletrônico. E alguns casos são graves e requerem internação, outros vão para a CTI. Houve um caso de uma paciente jovem que ficou famosa, né? Que teve que ir para o tubo e ficou muito tempo internada. Ela usou depois a experiência dela e divulgou no Instagram para que outras pessoas evitassem aquilo. E existem hoje muitos, né, produtos diferentes em cada um deles, né? A grande maioria mais nocivos que outros de antes, né? E não há nenhuma indicação de que o fumante de um cigarro de papel às vezes migre para o cigarro eletrônico como uma tentativa de tratamento. Mais ou menos assim acontece. Quando eu fiz a pergunta, até simplifiquei falando sobre desculpas, né? Mas muita gente ouve e vê, né, corriqueiro aí, as pessoas que fumam, né, o de papel, não, eu vou passar para o paieiro porque ele é menos nocivo, ou eu vou para o eletrônico que ele causa menos mal. Pois é, esse do paieiro também é outro mito que existe disso, né? Dependendo do tipo do cigarro de palha ou da qualidade daquele tabaco utilizado para poder fazer aquele cigarrinho ali, né, para poder fumar, a gente computa o número de cigarros de palha e de papel como um cigarro de palha equivalente a 5 a 8 cigarros de papel. Então a pessoa às vezes chega lá e fala, eu fumo 4 cigarros de palha por dia. Ele está fumando um maço do cigarro de papel por dia, se for dos fumos não tão pesados, né? Para alguns a gente pode dizer 1,5 maço, quase 2 maços, né? A pessoa que fuma 4 cigarros de palha, ela às vezes não fica com 15 cigarros, né, de papel, porque ela precisa de repor o tanto de nicotina que o cigarro oferta de acordo com a necessidade da abstinência causada pelo grau de dependência que ela já tem desenvolvido aquela substância. Muito bem explicado pelo Dr. Giovanni. O pessoal participando com a gente aqui, doutor, parabéns, Dr. Giovanni, ótimo profissional, a Lúcia está parabenizando aqui. Também temos aqui, David, abraço ao Dr. Nino, bom de pulmão e bom de samba. Um abraço para o Marcos Rassi e o pessoal aí dos Virafolha, nossos parceiros de todo final de semana. Grande abraço a vocês. E o Cleiton mandou aqui a pergunta,
para o Dr. Giovanni, ronco prejudica o pulmão? Sim, o ronco ele pode estar associado a uma condição chamada apneia do sono, né? Quando o ronco está isolado, ele é chamado de ronco primário. E aí, muitas vezes, ele não é prejudicial. Às vezes, incomoda mais a pessoa que está ao lado de quem ronca do que o nosso próprio paciente. Mas quando, além do ronco, a pessoa tem uma condição chamada apneia do sono, né, que hoje já é muito bem conhecida e muito bem estudada, a apneia do sono traz uma porção de problemas circulatórios, respiratórios e sistêmicos, na verdade, né? Que as pessoas acabam desenvolvendo sintomas que às vezes nem pensam em relacionar, né? Por exemplo, falha de memória, dificuldade de concentração, além da pressão alta. Tudo isso são condições relacionadas com a apneia do sono e a pessoa que ronca muito deve procurar fazer um exame chamado polissonografia para ver se trata de um ronco primário ou se tem uma apneia do sono associada, porque se tiver, o tratamento da apneia do sono é importantíssimo para que aquela pessoa evite uma porção de complicações futuras, né, tendo impacto inclusive na longevidade de vida daquela pessoa. Tá certo. E olha, já vamos dar um spoiler, próximo programa Mais Saúde, a gente vai falar sobre a qualidade do sono. A gente vai receber aqui neuro, vamos receber fisioterapeuta na próxima semana, viu? E a última pergunta aqui, doutor, a Leidiane quer saber, é normal ter muco? O muco existe fisiologicamente no nosso corpo porque a nossa via aérea produz uma pequena quantidade de secreção que faz a limpeza. É movida por estruturas chamadas cílios, né? Todo mundo que quiser olhar na internet aí, uma imagem linda, são os cílios nas vias aéreas. Parece um trigal, né? Uma plantação de trigo batida pelo vento. É uma imagem muito interessante e os cílios varrem um muco que é produzido em pequena quantidade para que aquelas impurezas que a gente respira sejam retiradas da via aérea. Então, o muco nessa quantidade é normal. Agora, quando existe qualquer agressão, o corpo responde, né? Chegou um vírus, uma bactéria, chegou um grãozinho de poeira, chegou uma fumaça tóxica, um irritante qualquer, o corpo produz, aumentando a produção desse muco. E aí a produção deixa de ser fisiológica e passa a ser patológica. E esse muco tem que ser expelido, né? A tosse é um mecanismo de defesa que a gente usa para retirar esse muco, para que a via aérea não tenha problemas e fique limpa, né? Essa é a questão relativa ao muco natural de defesa do corpo. Certinho. Doutor, então, para a gente finalizar aqui a participação do Dr. Giovanni Roncalli, para manter dicas, então, para manter aí o sistema respiratório, nosso pulmão saudável, para a gente fechar aqui a sua participação. Aqueles cuidados que nós lembramos, né? Boa hidratação, boa alimentação, atividade física, evitar lugares aglomerados, né? Principalmente onde há pessoas resfriadas, gripadas, né? Essas pessoas deveriam estar de máscaras, né? Os sintomáticos. O mais importante de tudo, não fumem, né? Evitem o cigarro, porque é o grande veneno, é a maior causa de morte passível de ser evitada, né? Parabéns às pessoas que deixaram de fumar, né? Tem pessoas que deixaram de fumar aí há 4 anos, hoje elas já têm uma chance de ter doenças pulmonares a metade que tinham do que relativa à época em que fumavam, né? Então, não usem mesmo cigarro eletrônico, não usem palheiro, evitem tudo que suja o nosso pulmão. Procure o seu médico, né? No caso de ter asma, bronquite, alergia, isso tem tratamento, isso atrapalha a qualidade de vida e pode ser
facilmente resolvido numa grande quantidade de casos, né? Às vezes as pessoas falam, por que eu não vim antes, né? Sofrem muito tempo por uma condição clínica maltratada e passível de ser perfeitamente controlada. Muito bem, doutor Giovanni, para fechar aqui, chegaram algumas perguntas, né? A Maria, boa noite, cheguei agora, a Iracema, o Geile mandando pergunta. Vamos fazer o seguinte, aonde que encontra o doutor Giovanni Roncalli? A gente está à disposição, né, sempre na clínica do pulmão, e eu agradeço a participação de todas essas pessoas, né, a Lúcia, o nosso querido Marcos Rassi, né, nosso amigo e companheiro, e perto também da casa de todos nós tem uma unidade de saúde, né? Procure o médico e se trate, porque são condições que atrapalham a vida e que podem ser facilmente controladas. Doutor Giovanni, muito obrigado por ter nos atendido e leve um abraço, parabenizo a sua equipe, a sua assessoria, sempre muito disposto, quando a gente precisa estar sempre ali atento para trazer, né, informação, qualidade de vida para você do outro lado de forma gratuita. Parabéns mesmo, e domingo tem samba. Muito obrigado, David. Pode encontrar o Dr. Giovanni lá no samba. Lá, né? Diz que a maior invenção do homem é a roda e a segunda é a roda de samba, né? Por aí. É isso, lá no Paiol. Um abraço nosso amigo Donizete, todo domingo, os Virafolha, Dr. Giovanni, Marcos Rassi, a galera se encontra lá. E a gente se encontra lá domingo então, doutor. Vamos lá, vamos pro nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar de saúde mental no nosso ambiente de trabalho. Não sai daí não, eu volto já já. O Mais Saúde está de volta aqui no 8.1 na NTV e a gente volta na segunda parte do programa, batendo um papo e conversando com a psicóloga e também especialista em gestão de pessoas, a Chayene Araújo. Prazer recebê-la mais uma vez aqui no Mais Saúde. Prazer é meu, David. Boa noite para você, boa noite para os nossos telespectadores, pessoal de casa que está assistindo. E é isso, a gente vai falar de um assunto muito importante, a gente conversou um pouquinho aqui em off, nos bastidores, é um assunto que está em alta, a nossa pauta de hoje é sobre a saúde mental no âmbito profissional, no ambiente de trabalho. E a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais estressadas no seu ambiente de trabalho, desanimadas, e é um tal de atestado daqui e dali, esgotamento profissional, mental. É real isso? David, é super real, né? O ambiente de trabalho hoje, na maioria dos lugares é muito estressante, é muita demanda, geralmente lugares trabalham muitas pessoas, são muitas coisas diferentes, né? E hoje a gente conta com uma tecnologia também que tudo muda na velocidade da luz, então várias influências. Se a gente for pontuar aqui, nós vamos ficar um tempão falando. Mas vamos pontuando aí, devagarzinho a gente vai pontuando, você aí de casa também, que está com problema aí no seu ambiente profissional de trabalho, pode mandar sua pergunta através do 999 47 45 15, que a Chayene vai responder você. Se for alguma pergunta fora da nossa pauta, do nosso tema, pode ficar à vontade, você também pode mandar a sua pergunta, tenho certeza que a nossa profissional vai responder para você com o maior carinho. Mas é isso, qual que é o papel da psicologia? A gente fala tanto de saúde mental e parece que semanalmente a gente recebe no nosso programa, sempre tem um psicólogo, um especialista na saúde mental, que de fato é um assunto que a gente tem que tratar e tem que falar mesmo sempre. Mas em que tese a psicologia pode contribuir e ajudar o bom profissional, uma empresa, o âmbito de trabalho, o ambiente de trabalho? Sim. David, quero só abrir um parêntese, que essa divulgação da psicologia da saúde mental que vocês fazem aqui é muito importante, porque ainda existe um preconceito, né, em volta da saúde mental, né? Psicólogo é coisa de doido, ir no psiquiatra é coisa de doido, tomar remédio é coisa de doido. Não, gente, né? Todo mundo pode, precisa e pode ter um suporte, né? A gente não precisa carregar tudo sozinho. E voltando para a pergunta do papel do psicólogo no ambiente de trabalho.
David, hoje, né, principalmente nas grandes empresas, o papel do psicólogo ali dentro do RH, em conjunto com o RH, em conjunto com o departamento pessoal, ele é de extrema importância para a gente pensar no ambiente organizacional, a gente pensar no que os funcionários precisam, no que os funcionários enxergam, né? Então, esse papel do psicólogo de acolher, de direcionar diversas demandas dentro da empresa. O direcionamento, olha aí, a palavra importante, de fato. Às vezes o próprio funcionário, o colaborador ali, tem essa dificuldade, saber para onde vai, com quem ele conversa, ou se deve falar sobre aquilo, né? É por aí. Sim. Vou trazer meus exemplos de anos eu aí de adoro RH, exemplo. né? O pessoal de casa também se identifica muito quando os nossos convidados falam de exemplos. Dá pra gente entender de forma mais simples e real. Um dos pontos ali que eu falo que a psicologia era muito importante era nos processos de recrutamento e seleção, né? De você conseguir contratar um funcionário de acordo com aquela função, com as características emocionais ali, né, para dar certo com aquela equipe, de pensar assim, não, pera, esse candidato aqui vai dar mais certo com aquela equipe que já é mais ou menos desse jeito. Então, assim, esse olhar do psicólogo ali dentro da gestão de pessoas é interessantíssimo. Ou seja, desde o início, desde a contratação é importante. Lá de quando você pega o currículo e olha o papel e pensa, não, peraí, né? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo que a gente procura. Às vezes você olha no papel, David, é uma pessoa que tem uma experiência, assim, maravilhosa no papel, mas ali na entrevista você vê, fala assim, não, essa pessoa aqui já não tem um perfil tão condizente com a vaga por ter tais e tais características. Eu precisaria de uma pessoa mais, por exemplo, mais comunicativa ou mais afetiva mesmo, e esse aqui ele é mais fechado, mais calado, eu acho que com a equipe não vai dar certo. Então, assim, todo esse jogo de cintura. Quem é mais fechado e mais calado ou se encaixa, não é errado não, viu, gente? Se encaixa, o que a Chayane está querendo dizer, que se encaixa numa outra função em outro departamento, né? Às vezes a pessoa me perguntava assim, Chayane, meu perfil é bom ou ruim? Não existe perfil bom e ruim, vai depender da vaga. Igual eu vou pegar uma pessoa que gosta, por exemplo, vamos pensar da área de TI, que é mais fechado, mais calado, e vou colocar ela numa recepção, que tem que conversar o tempo todo, dialogar, e não dá certo. Mas lá no outro setor, que não precisa ter contato com pessoas, que é uma coisa mais ali para o computador, para sistemas, ela vai dar super certo. Precisa ter aquela concentração. Então, não existe perfil bom nem perfil ruim, não. Vai depender do que aquela vaga, aquele lugar, a empresa quer e necessita naquele momento. E o especialista na psicologia ajuda muito desde a contratação. Então vamos lá, a primeira parte é a contratação. Já está ali, né? Aquela ajuda, aquele amparato todo, que é muito importante. Só uma pergunta antes de eu partir, mas as empresas têm adotado esse sistema, essa especialidade dentro das empresas, ou a procura ainda é pouca? David, hoje as empresas grandes têm esse suporte. Da psicologia, né, dessa parte organizacional. Agora, algumas empresas também podem contratar esse serviço. Por exemplo, você tem uma empresa, você fala assim, Chayane, eu preciso contratar uma recepcionista, mas eu não tenho tempo, eu não tenho experiência para contratar. Aí contrata uma pessoa de fora ou uma empresa de fora para fazer aquela contratação. Você desenha ali o perfil que você quer para contratar. Igual eu já fiz processos para algumas empresas, para algumas pessoas, dessa maneira. Chayane, eu quero uma pessoa assim, 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 e eu vou buscar ali o que precisa. Que bacana, importante. E depois da contratação, vamos lá então, dentro ali do trabalho, do convívio, aonde que pode ter esse auxílio, aonde que contribui com esse auxílio? Sim, voltando lá para as experiências, né, que o pessoal gosta. Às vezes o funcionário chega lá na sala da psicologia, procura o psicólogo para falar de uma demanda de casa, uma demanda pessoal, né? Vamos falar sobre isso. Aí vai o direcionamento, vou te acolher, né, vou te dar um caminho aqui, mas, vamos procurar ajuda, você vai procurar tal lugar, vamos te encaminhar para tal coisa. Ou talvez venha aquela
questão de conflitos ali dentro do ambiente de trabalho mesmo. Ah, fulano está acontecendo isso, fulano está acontecendo aquilo outro. Ou, às vezes, o coordenador do setor vem trazer demanda para a gente. Lá no meu setor está tendo conflito disso e disso e disso. Está acontecendo tal e tal situação. O que a gente pode fazer para melhorar, para organizar? Então, já vou fazer essa pergunta para você. Como ter um ambiente de trabalho mais leve, com a saúde mental melhor? Como que nós podemos fazer? Que a gente pode contar com o outro, com o colega, no caso, com outro colaborador. Como que a gente pode criar esse ambiente de trabalho de forma mais saudável? Qual que é a dica? O que você fala? David, vou pensar no viés que você me trouxe de pensar no que a gente pode fazer. Porque a gente não tem controle sobre o outro, né? E a gente tem que entender o que é da gente e o que é do outro, o que é nossa responsabilidade e o que não é. E muitas vezes a gente acaba deixando o outro influenciar a gente, principalmente no ambiente de trabalho. Ah, o tal colega não está fazendo tal coisa. Ah, o tal colega implica. O tal... Tá, mas e a gente? O que a gente pode fazer sobre isso? Isso é do colega, isso não é da gente, né? E como absorver isso, né? Talvez. Sim. Então, muitas vezes a gente tem que parar e pensar, não, peraí, isso aqui é meu ou é do colega? Isso é tão pequeno. É uma coisa que eu devo ficar chateado por causa disso. Um exemplo clássico, às vezes o colega de trabalho chega, não dá bom dia, tá ali com a cara meio ruim, você pensa, nossa, será que não gosta de mim? É da pessoa, não é seu, né? Tá, depois a gente... pensando em outras coisas que a gente pode falar mais na frente aí, da empatia, você poder pensar, não, peraí, será que aconteceu alguma coisa? Será que tá nervoso hoje? Será que aconteceu alguma coisa em casa? Mas, no geral, é do outro, não é da gente. Então, a gente não pode absorver tudo também, não, né? Essa é a grande dica. E a gente vai pro nosso intervalo, mas eu já vou antecipar aqui a pergunta, Chayene. Como não levar... os BOs, os famosos BOs, os problemas de casa, do relacionamento para a empresa e da empresa para o nosso lar, para o nosso relacionamento. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a nossa convidada Chayene Araújo responde aqui no Mais Saúde, na tela da NTV. Estamos de volta com Mais Saúde aqui na telinha da NTV e a gente volta com a nossa pauta de hoje, saúde mental no ambiente de trabalho. É isso mesmo. Doutora, eis aí a pergunta, né, Chayene? A pergunta que ficou no ar. Como que a gente não leva, né, os problemas, os famosos BOs de casa para o trabalho? Como que a gente faz para isso não interferir no nosso profissional? David, essa fala de o problema de casa fica em casa, o problema do trabalho fica no trabalho, ela é uma frase um pouco antiga e ultrapassada. Porque a gente precisa pensar que nós somos um só. Não existe a Chayene que vai trabalhar e a Chayene que fica em casa. Não, eu sou uma pessoa só. Então, é um pouco complicado a gente conseguir separar. Tão separadinho ali. Claro, aprender a lidar, então. Sim, seria aprender a lidar. Vamos pensar que eu estou passando por um processo de luto, né? Perdi um familiar, aí eu vou conseguir chegar no trabalho sorridente, alegre. Está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo lindo, cheio de brilho. Não tem como. Né? Eu vou passar alguns dias ali, talvez mais calado, mais cabisbaixo. Teve uma briga em casa. Talvez no outro dia vai estar mais caladinho, vai estar mais quietinho. Outras pessoas conseguem chegar, interter com o trabalho e ninguém perceber, né? Mas outras pessoas já são mais expressivas ou mais sentimentais, ou depende do tamanho, da proporção do que aconteceu, vai acabar influenciando um pouquinho. E da mesma maneira em casa. Talvez você está com um problemão no trabalho, você está muito chateado, você está cheio de problemas. Talvez você vai chegar em casa e vai ficar um pouco mais triste, mais cansativo. Só, David, que o problema é quando uma coisa começa a atrapalhar a outra e começa a ter problema. A Chayene disse aqui, enquanto a gente estava no intervalo, sobre o relacionamento. Conta aí para o pessoal de casa, você fez um comparativo muito legal. O relacionamento a gente escolhe. Imagina
Sim. Os colegas de trabalho. O que eu falei pro David foi que quando a gente casa com uma pessoa, a gente escolhe essa pessoa para estar com a gente na vida da gente. Qualidades a gente ama a pessoa e quer ter aquela pessoa, e tem conflitos, mesmo você amando. Tem conflitos. Uma relação com os pais também, você vai ter conflitos. Imagina num ambiente de trabalho que você chega lá, você não conhece ninguém, às vezes você não vai com a cara da pessoa, a maneira de pensar da pessoa é totalmente diferente da sua. Então, às vezes é um pouco difícil mesmo se relacionar com alguns colegas. Vamos lá, tá chegando perguntas aqui. Boa noite, tudo bem? Um abraço pro Júlio. Como vencer o medo? Olha que pergunta interessante essa. Talvez você aí do outro lado deve se identificar. Como vencer o medo e a insegurança em uma entrevista de emprego e um teste em uma nova empresa? E como descobrir a sua vocação profissional? Na verdade, são duas perguntas aqui. Como vencer o medo? Tem gente que tem medo, né, de entrevista de trabalho. Aquela ansiedade, a euforia, ou mesmo... David, eu já entrevistei gente que me falou que não dormiu à noite, que passou mal, gente que começou a chorar no início da entrevista. Como vencer esse medo? Como é que faz? David, é um processo, talvez, né? A gente tem que entender se esse medo é exagerado. Se for exagerado, tem que procurar uma ajuda profissional para entender o que está acontecendo, o que está trazendo esse gatilho desse medo tão grande. Agora, um medo, uma ansiedade é normal. Você fica ansioso. Nossa, eu tô ansiosa que amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego. Às vezes ter dormir um pouquinho mal e acordar, pensa, nossa, como será que vai ser? A pessoa que vai me entrevistar, quais as perguntas que vão me fazer. Mas o que pode ser uma dica, né? Talvez para tirar um pouco desse medo e dessa ansiedade. É pesquisar sobre a empresa, né, que talvez vão te perguntar, você saber ali, falar sobre a empresa, pesquisar sobre o cargo que você está almejando ali. É um cargo administrativo, tal. Não, deixa eu dar uma pesquisada sobre isso. E ter confiança no que você tem para oferecer, né? Chegar e ser o mais transparente possível. Porque geralmente... mais natural. Geralmente, quando a pessoa tenta pintar uma coisa que não é, ela não consegue manter por muito tempo. É bom você falar sobre isso. Não adianta você lhe forjar só por aquele tempo, aquela entrevista, não. Depois, profissionais, ainda mais tiver um especialista como a Chayane, vai sacar ali na hora, já vai por terra já essa máscara, esse personagem. Então, o importante é ser você mesmo. Sim, ser você mesmo e ir tranquilo, oferecer o que você tem, mostrar o que você tem e deixar fluir. Muito bem, a outra pergunta, depois a gente vai marcar um programa para a gente falar sobre a vocação, né? Sim. O direcionamento para opções de estudo e profissional. Depois a gente faz esse compromisso da gente pegar um programa para a gente falar sobre isso. Mas respondendo aqui ao Júlio, como é que faz para a gente saber o caminho da nossa vocação? David, isso é complexo também, né? Hoje em dia tem psicólogos profissionais que ajudam nessa orientação vocacional, né? Pode procurar esses profissionais, mas também pesquisar sobre os assuntos que te interessam, pensar, nossa, eu gosto muito de jogo. Peraí, o que tem aqui na área de jogo? Será que eu posso ser um programador? Será que eu posso ser um criador? Será, né? Várias opções. Mas a profissão, David, tem que ser uma coisa que você olha e pensa assim, não, eu quero fazer isso por toda a minha vida, eu gosto disso, eu quero fazer. Claro que a gente tem opção, vamos pensar, talvez daqui 10 anos eu vou virar e falar assim, não, eu não quero ser mais psicóloga, eu vou fazer outra faculdade. Pode acontecer, não sei, tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas a gente precisa procurar o que deixa a gente confortável e que a gente se enxerga fazendo a longo prazo. Muito bem, estão chegando perguntas aqui, não está dentro da nossa pauta, mas como aqui a gente sempre fala que o consultório está aberto, né, e pede para o pessoal participar, eu não vou identificar, mas está aqui a pergunta do nosso telespectador no fim de um relacionamento. O que fazer? Eu acredito que esse é o grande embate do dia a dia lá no consultório, no espaço de vocês, né?
término de relacionamento, o quanto isso está sendo prejudicial à saúde mental das pessoas, né, Chayane? David, essa pergunta fica um pouco no ar, né? Porque só o que fazer no final do relacionamento? A gente precisa ir mais a fundo, entender o que era o significado desse relacionamento para essa pessoa, né? Quais os prejuízos que o final desse relacionamento está trazendo, se é uma ansiedade, é uma tristeza, tá atrapalhando o trabalho, está atrapalhando relações familiares. Então, se está tendo algum prejuízo, a gente precisa saber o tempo, se foi agora, se já tem 1 mês, se tem 3 meses, né? Então, é um pouco complexo. Mas para essa pessoa, né, eu indico procurar ajuda profissional, procurar um psicólogo para você conversar, a terapia, entender algumas coisas. Então, procurar ajuda profissional. Se está incomodando aí, se está difícil, não precisa carregar sozinho, pode procurar um profissional para ajudar. Muito bem, é isso. Por mais que ainda há o preconceito, alguns tabus, né, como você disse no início, mas eu acredito que a procura está sendo... Está evoluindo, né? A procura por profissionais na área da saúde mental. Você disse sobre uma palavra, Chayane, muito importante, a gente ouve muito falar. Como a gente ter empatia no ambiente de trabalho. Sim. Empatia. David, no ambiente de trabalho, eu falo que a empatia é a palavra-chave não só para o ambiente de trabalho, em todas as relações na vida da gente. A gente está acostumado a olhar muito para a gente e às vezes esquecer de ver o que o outro está sentindo. E até eu falo muito isso no consultório, David, que a gente precisa entender que a visão de mundo da gente é diferente da visão de mundo do outro. Às vezes o que é bom para mim não é bom para você, às vezes o que eu gosto não é o que você gosta. Então a empatia entra aí. A gente conseguir enxergar o outro da maneira que ele é, da maneira que ele acha certo, da maneira que ele gosta, né? Começando pelo respeito. Sim. Então, a empatia, a gente fala de empatia, mas principalmente no ambiente de trabalho, que é o que a gente está falando isso, o mais importante é a comunicação. Se comunicar. Quando a gente não se comunica, não tem como a gente ser empático com o outro. Né? Se eu não te perguntar o que você está sentindo, eu não vou saber o que você está sentindo. Se eu não te perguntar o que você está precisando, eu não vou saber. Se você não me comunicar o que você está precisando, eu não vou saber. Então, a comunicação ela é importantíssima. O perguntar, o falar e o ouvir. Conseguir ouvir o outro. É isso, a comunicação, a palavra que move o mundo. Junto com a empatia, já é um grande degrau para o sucesso. Chayane, o nosso tempo vai ficando por aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que faz para te encontrar? Tá chegando algumas perguntas por aqui, mas quem quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e tirar alguma dúvida, como que faz? David, primeiro agradecer, né? E contato pelo WhatsApp. Pode entrar em contato, me manda mensagem. 99810 1405. Certinho. Só me manda mensagem que a gente organiza. Tem Instagram? Tem Instagram. Hoje tudo é mais fácil pelo Instagram. Qual é? Psi Chayane Araújo. Psi Chayane com SH. SHAIENE Araújo. Chayane Araújo, gente. Tá fácil de me achar lá. Obrigado mais uma vez pela sua contribuição. Que agradeço. Tá bom? E a gente já tem encontro marcado pra gente falar sobre outros temas, tá bom? Combinadíssimo. A você de casa, o meu muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência. Empatia sempre. Até o próximo programa.